Bom, e daí a gente chega nos códigos de luz ou linguagem de luz. Então, falando das nossas tecnologias, a gente parte das nossas que a gente já tem, daí para a gente ter uma ajudinha extra física, mas não tão. Vamos começar pelo falando sobre código de luz e linguagem de luz. Código de luz e linguagem de luz, para mim, é a mesma coisa, mas assim, a linguagem de luz é um termo mais genérico para as informações que são passadas, multidimensionais passadas. Ou, em termos simples, assim, o universo, ou a essência, ou a alma que está se expressando. Para mim, é formas de expressar um conteúdo na totalidade. Então, que de vez em quando a palavra fica muito pouco. Então, a linguagem de luz é isso, a linguagem pode vir com uma variedade de formas diferentes, né, como geometria sagrada, som, gesto, música, símbolo, número, movimento, eh, e com um conteúdo muito maior de informação do que só aquilo lá que se apresenta. Então, quando a gente vê, por exemplo, daí código de luz seria a forma da linguagem de luz, geralmente eles atribuem a símbolos ou geometria, ou seja, é um grafismo, né. Mas mesmo assim é o mesmo comentário que eu vou fazer. É muito mais e muito mais informação do que só o triângulo, circulinho e etcétera, né. Então, a linguagem de luz, no amplo, seria a forma de se expressar um conteúdo na totalidade a partir de uma essência ou a partir de uma verdade, que pode ser através, de seres, né, ou da sua própria essência. Então, não necessariamente quando a gente fala de código de luz, só é de extrafísico, mestre ascenso e pleiadiano, arcturiano ou siriano, seja lá quem. Não, pode ser a linguagem de luz da sua própria essência, né. Então, quando a gente sai da tecnologia, não sai muito da nossa própria, porque a sua essência, basicamente, é feita da fonte, veio direto. Então, também veio direto, direto não, deu umas passadas, aí que é o interessante. Se, como centelha divina, falo isso direto ultimamente, tá, umas 2 semanas isso daí não sai da minha cabeça. Eu, como centelha divina no infinito do tempo, é lógico que eu ia passar por um lugar, por outro, eu que não ia ficar em São Paulo quieta, eu já não fico nem na 3D, imagina, né, de passe livre. Então o que que acontece com passagem para onde eu quiser? Então, imagina que ninguém faria isso, né, nenhum serzinho. Então, essa linguagem de luz também tem muito a ver com expressão da sua própria essência e as afinidades que estão mais afloradas num determinado momento. E por causa disso eu vou falar sobre família, não ia falar, mas vou falar. A gente tem uma afinidade, por exemplo, os pleiadianos. Eu tenho uma afinidade muito grande com pleiadiano, assim como eu tenho uma afinidade muito grande com arcturiano. Mas se eu focar e quiser, estudar outros, tipo siriano ou, sei lá, andromedano, ou mestres ascensos, o que me impede? Nada. E daí eu vou criar essa afinidade, porque já que eu sou parte do todo e o todo é tudo mesmo, por que não criar desenvolver essa afinidade ou reestabelecer essa afinidade que, por um acaso, um dia eu já tive, né? Porque se aqui eu estou no tempo e espaço numa linha-tempo, mas fora dele é tudo ao mesmo tempo agora. Então, quando a gente fala de linguagem de luz, nesse termo genérico de, são canalizações de multidimensões, pode ser da nossa mesmo, tá. Mas também pode ser de outros seres, além do nosso, mas com afinidade, tá. A linguagem de luz,
vem de determinadas formas, determinadas não, múltiplas formas, que pode ser geometria, pode ser o desenho gráfico, no Tamiana, por exemplo, tem uns que parece uma vírgula assim e pronto, é um calhamaço de 30.000 folhas de download, porque é uma vírgula assim. E não é uma vírgula assim, né? É um código que vem carregado de informação. Som, a oralização, quando a gente vê no Juan fazendo canalização, antigamente, alguns anos atrás, eu falava que ele falava pleiadianês. E não é, na verdade ele canaliza código de luz, linguagem de luz. E essa canalização que ele faz, não é só dele, porque a gente tendo acesso, né, a gente conhece outros seres, outras pessoas que fazem canalizações muito parecidas, ou tem a mesma essência, você percebe uma coerência da linguagem, uma coerência energética ali, tá? E geralmente essas formas, esses símbolos têm um propósito, né, que é muito maior do que só aquela palavra ou só então, principalmente nos códigos na conexão Pleiades, a gente não como não tem tradução, o trabalho é interno aqui dentro do nosso coração, de entendimento, de sentir, e não de entendimento mental. Lembrando que nossa capacidade cognitiva é tipo 5%, tá? Então, essa capacidade de 5% não abarca a capacidade de um código de luz, mas o nosso coração sente, ele consegue, né? E daí a gente faz sentido aqui, eu entendo aqui, em vez de entender aqui. Então, quando tem um símbolo para limpar, símbolo para curar, ou um gestual, a questão é sair desse mental e entender no seu corpo, entender no seu coração. Muitas vezes a gente vê esses códigos com o mesmo código com cor diferente, deve ter alguma coisa, mas a gente quer entender por que mudou a cor. Não sei. E falar que não sei, muitas das vezes é dificultoso, né. Mas realmente é sair desses 5% daqui para entrar nesse que entende muito mais do que 5%. O seu corpo entende muito mais do que os 5%. O seu campo entende muito mais do que o seu 5% daqui, ou sei lá quantos do cardíaco, não sei quantos do corpo, mas seu corpo, seu campo recebe a informação por completo. Abrir a nossa essência, sair desse lugar comum de querer entender, é o que mais trabalhei no Conexão Pleiades, né. Bom, como referência visual eu fiz uma anotação lá, até no roteiro, né, muitas vezes o canalizador vê códigos de forma dourada, a maioria das pessoas veem, a linguagem de luz escrita em dourado. E é interessante, porque quando eu vi eu sou a louca dos filmes de super-herói, tá. Eu vi Spider-Man No Way Home, aquele que tem o Doutor Estranho junto, e o Doutor Estranho começa a fazer círculo de código e não sei o que para fazer o feitiço, tá, começa a rodar um círculo dourado, né, cheio de heliógrafos, cheio de sinaizinhos, eu falei: "Ó, ele está fazendo código de luz". E é muito legal porque, não sei se como a maioria vê em dourado e daí aparece no filme, ou isso está num inconsciente coletivo e a gente percebe dessa forma. É bem interessante a gente pensar nisso. Então, quando a gente trabalha com código de luz, eh, o deixar solto, o deixar o subconsciente absorver,
o permitir que o sistema se integre, permitir que aquela informação, entre sem a gente entender mesmo, sem a gente precisar interpretar uma imagem, eh, é outra multidimensional, é sair desse 3D aqui, é parar de se limitar e simplesmente respirar fundo, limpar a nossa mente, e deixar fluir, né. A gente pode deixar. Lógico que tem a reação do seu campo, não é porque o código está lá escrito que eu vou deixar acionar no meu campo. Tem que ter uma questão chamada discernimento. Se o seu campo, o seu corpo rechaçou, né, então é porque não é. Ou não é o seu momento ou não é muito bom para você, naquele momento. Ou não é muito bom e ponto, tá. Mas sem julgar o coleguinha, né, só não é auspicioso para o meu campo nesse aqui agora, tá. Então, perguntar para o seu corpo, perceber no seu campo é uma questão de discernimento e aumento de percepção, sim, tá. Então, a gente pode permitir se guiar pela sua própria intuição, pelo seu próprio chakra cardíaco e se deixar guiar por isso, pelo que você é na essência, tá bom? Esse é o tópico código de luz, linguagem de luz.